Eu sou um adepto incondicional da colocação de comentários dentro do nosso código. Comentários em excesso, obviamente, que são uma má prática, mas também a ausência de comentários são uma prática muito má. Porquê? Porque é conveniente que tu documentes rapidamente o teu código para que, se um dia mais tarde tiveres que regressar ao teu projeto e quiseres perceber mais rapidamente o que é que cada uma das secções do teu código faz, vais com os comentários ter essa percepção. Outra razão para utilizar os comentários é o facto de outro programador poder querer pegar no teu código e ter uma noção de que cada uma das coisas faz. Ainda assim, eu quero-te mostrar aqui um aspecto que eventualmente tu desconheces e que é o seguinte: nós podemos utilizar comentários no meio do nosso código. Eu aqui tenho um projeto muito simples que é basicamente um fecheiro index.php que está a fazer um require once do humano. O humano tem aqui uma classe muito simples. É uma classe que tem 4 propriedades públicas e que basicamente está aqui a fazer a instanciação de 2 objetos, o homem e a mulher, como new humano. No entanto, estava eu a dizer que eu posso simplesmente colocar aqui um comentário e fazer o seguinte: criar 2 objetos a partir da classe humano. Ora, o que acontece aqui, no entanto, é o seguinte: o que é que esta classe humano faz? Para que é que ela serve? Quem é que a fez? Bom, se eu chegar aqui, eu posso colocar aqui comentários. Uma classe feita por Cicrano, Beltrano, etc. Eu posso, inclusive, colocar aqui um comentário por cima. No entanto, há uma forma muito mais interessante e que se chama o docblock. Eu vou-te explicar o que é que isso significa na prática. Repara que se eu agora colocar aqui o cursor por cima do humano, eu tenho aqui um pequeno quadro que apresenta apenas o nome da classe. Humano e depois uma parte do seu código, ok? Classe humano. Não tem aqui descrição mais nenhuma. No entanto, nós podemos adicionar uma descrição através da utilização de um tipo de comentários muito específico, que é então o chamado docblock. E como é que ele se escreve? Bom, vais começar por colocar uma barra, colocar um asterisco e depois colocas outro asterisco à frente. Automaticamente o sistema vai-te apresentar este tipo de comentário. O que tu agora só tens que fazer é basicamente colocar isto em multilinha. E quando vais preenchendo aqui com multilinha com o Enter, ele vai automaticamente colocando o asterisco no início. Agora repara o que é que tu podes fazer aqui. Podes, por exemplo, colocar uma descrição da tua classe. Propriedades de um ser humano. Pelo simples facto de estar aqui envolvido com um docblock, o que vai acontecer agora é o seguinte: vamos aqui guardar, Ctrl S, e quando regressas ao teu código, quando colocas o cursor aqui por cima, já vais ter aqui uma definição de para que é que serve esta classe. Obviamente, quando estás a trabalhar com um projeto com imensas classes, pode ser uma informação extremamente útil. Mas vamos imaginar que tu queres enriquecer a forma como tu apresentas esta informação. Podes, por exemplo, utilizar algumas simbologias muito interessantes. Por exemplo, se utilizares um hífen e colocares à frente um espaço e disseres o seguinte: propriedades gerais, por exemplo, ok? Qualquer coisa. Se agora regressares aqui, eu tenho o fecheiro já guardado, repara o que é que vai acontecer. Ele vai colocar aqui uma lista, ok? É muito interessante porque agora podes fazer isto. Ações genéricas. Atenção, estou a inventar o texto como é óbvio, e agora repara o que é que vai acontecer. Começas a ter aqui algumas identificações muito interessantes. Podes querer dar um ênfase diferente a uma determinada informação. Podes, por exemplo, utilizar aqui este símbolo e vais colocar aqui a expressão que tu quiseres, ok? Teste, por exemplo. Se agora chegares aqui, fores colocar aqui em cima, repara onde é que foi colocado ali o teste. Portanto, como podes observar, podes enriquecer bastante aqui a informação. No entanto, há mais que tu podes fazer. Se utilizares aqui o @ ou o símbolo do arroba, tu podes colocar, por exemplo, aqui algumas diretivas. Estas diretivas são chamadas marcadores de documentação docblock. Por exemplo, author. Repara que aqui a forma como eu escrevi contribuiu para que de imediato o Visual Studio Code alterasse o aspecto da cor. E se eu agora colocar aqui 2 pontos e colocar João Ribeiro, o que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu colocar aqui o meu cursor, repara que aqui por baixo aparece esta informação. O author, João Ribeiro. Se estiveres a utilizar um outro editor de código, eventualmente com outro sistema de IntelliSense, ele vai-te apresentar esta informação de uma forma diferente. E não é obrigatório que tenhas de escrever aqui as diretivas específicas. Por exemplo, podes escrever aqui versão, não vai ser identificado como um marcador de documentação docblock válido, no entanto, podes colocar aqui 1.0.1, por exemplo. Não há qualquer problema, porque o facto de ter ali o @ ou arroba vai fazer com que estas informações fiquem da parte de baixo da forma como é a assinatura da nossa classe. Podes, inclusive, querer dar a informação aos teus utilizadores, ou neste caso, aos utilizadores desta classe, que ela vai ser descontinuada. Vais colocar deprecated, ok, deprecated,
dois pontos, esta classe vai ser descontinuada. Ok? Então, se eu agora regressar aqui, repara o que é que vai aparecer aqui. Cá está, deprecated, esta classe vai ser descontinuada. Estas informações aqui mais standard tu podes encontrar facilmente numa pesquisa na web e elas devem ser utilizadas porque determinados editores de código vão interpretá-las de uma forma mais intuitiva do que simplesmente colocando apenas o at no início, ok? E depois com aqui o texto que tu quiseres. De qualquer das formas, já viste que existem aqui muitas potencialidades. Agora imagina o seguinte, queres colocar também este tipo de informações, mas num contexto de um método. Se eu colocar aqui public function, falar, eu vou dizer que este falar vai devolver um valor do tipo string. Bom, o que eu estou aqui basicamente a fazer é o seguinte, enquanto eu não fizer aqui um return de uma string, aqui vamos ter este erro a ser apresentado. Esta é uma novidade do PHP nas versões mais recentes, não é uma novidade muito recente, mas é uma das versões, nas versões mais recentes, penso eu que a partir da versão 7 começámos a ter aqui a possibilidade de definir tipos de retorno das funções. E se eu colocar aqui um echo teste, repara o que é que vai acontecer, ele vai continuar a dar um erro. Porquê? Porque é suposto eu definir aqui um return. Então eu vou colocar aqui um return. E repara como agora já não temos o erro. Agora, no entanto, eu quero usar a mesma metodologia para documentar a minha classe, ou melhor, neste caso o meu método. Então repara o que é que eu vou fazer. Vou colocar o mesmo tipo de docblock, mas agora eu posso fazer uma descrição e especificar alguns aspectos relacionados com o meu método. Então eu posso colocar aqui método para falar qualquer coisa, ou uma mensagem, vamos colocar assim, ok? Método para falar uma mensagem. Se eu agora fizer aqui um echo mulher, vamos colocar aqui, sim, mulher. Se eu colocar aqui o falar, repara que quando eu estou a escrever o falar, ele já me está a identificar aqui que é um método para falar uma determinada mensagem e faz aqui um return do tipo string, simplesmente pelo facto de eu ter colocado ali aquela expressão. No entanto, eu posso ainda ter aqui uma informação muito mais interessante. Repara que aqui eu tenho o return type, que é do tipo string. Se eu agora chegar aqui e começar a adicionar aqui informação, eu posso obviamente utilizar aqui o mesmo tipo de sinais que eu utilizei aqui no topo. Repara que eu vou ter aqui então teste, tudo muito certo, mas o que me interessa aqui não é usar esta simbologia, mas sim uma simbologia muito própria, que poderá passar pelo uso de param, e o param aqui basicamente significa o quê? Se eu colocar aqui um espaço, e atenção que aqui nós não somos obrigados a colocar os dois pontos, eu coloquei aqui os dois pontos, mas não é necessário. Se eu colocar aqui o param e colocar aqui, por exemplo, mensagem, e aqui colocar teste e colocar aqui uma concatenação com mensagem, eu posso simplesmente dizer aqui o seguinte, param string mensagem, vamos colocar aqui, é a mensagem que pretendemos apresentar. Ok? Qualquer coisa deste género. Estás a perceber o que é que eu quero fazer aqui. Então repara aqui o seguinte, aqui temos um erro. Porquê? Porque repara que aqui eu já tenho a identificação de um parâmetro, que é do tipo string, que se chama mensagem e que tem aqui um traço a dizer é a mensagem que nós pretendemos apresentar. E agora repara neste aspecto interessante, que é quando eu estou a fazer a instanciação, quando eu colocar aqui o abrir, ele vai-me apresentar aqui a mensagem e apresenta-me a descrição do parâmetro que eu estou a introduzir. Então posso colocar aqui teste. E quando eu coloco aqui no final, já não tenho aqui mais informação nenhuma. Imagina, no entanto, que em vez de termos aqui o falar e apenas temos a mensagem, temos aqui a mensagem 1 e temos aqui um segundo parâmetro chamado mensagem 2. Então eu posso colocar aqui mensagem 1 e mensagem 2. E agora repara, aqui nos parâmetros eu posso simplesmente adicionar um param, string, e agora colocar aqui mensagem 2, aqui vou colocar 1, e aqui vamos colocar é a continuação da mensagem. Ok? Então repara que agora, quando eu regresso aqui, nós temos um erro porque nós temos obrigatoriamente que atribuir uma assinatura com dois parâmetros. Então vamos fazer aqui a instanciação ou melhor, vamos colocar aqui o nosso falar. Quando eu abro aqui, repara que aparece aqui identificada a mensagem 1 e aparece aqui o texto que eu associei no docblock para o parâmetro 1. Então vamos colocar aqui teste. Quando eu agora coloco a vírgula, ele vai saltar para o parâmetro 2 e vai colocar aqui a mensagem para o parâmetro 2. Esta informação ou este tipo de técnicas são muito interessantes
para poderes usar no teu código, porque ele vai ajudar a estruturares melhor a tua escrita de código, basicamente, que vai permitir que outros utilizadores das tuas classes tenham a possibilidade de usufruir dessas mesmas classes com uma informação no IntelliSense que é, por vezes, muito importante, porque podes ter uma classe com dezenas de métodos e propriedades. E por conseguinte, aquilo que eu te aconselho de facto é utilizar estas metodologias para documentar corretamente o teu código, porque isso é fundamental para transformar o teu código em código muito mais reutilizável, muito mais compreensível e de muito mais fácil utilização, quer da tua parte, quer da parte de todos aqueles que vão tirar partido do teu trabalho.